Entender esse conceito vai te ajudar a responder esta questão. Quem que tá certo, Elon Musk ou Alexandre de Moraes? Quando um bilionário estrangeiro acusa um ministro do STF de violar a Constituição, nós estamos diante de uma crítica absurda ou então de um alerta legítimo? No auge da guerra entre o ministro Alexandre de Moraes e Elon Musk, o bilionário sul-africano ele postou na sua rede social X que as ações de censura contra representantes eleitos exigidas por Alexandre de Moraes violam a legislação brasileira. Depois, Musk completou: a lei quebrou a lei, referindo-se ao fato de que Moraes, um juiz responsável pelas leis, estava dando decisões em desacordo com as leis brasileiras. Musk se referia, é claro, às decisões de Alexandre de Moraes que determinavam a suspensão de perfis e de contas em redes sociais e pessoas investigadas pelo ministro lá no STF, em razão das opiniões postadas em redes sociais. Quem que tá certo nessa briga, hein? Mas antes de responder se o ministro Alexandre de Moraes realmente violou a Constituição, nós precisamos dar um passo atrás. Porque, afinal, você sabe o que é e para que serve uma Constituição? Vamos entender o que está em jogo nesse nosso encontro com o conhecimento. Eu sou o Deltan Dallagnol, fui procurador da República, tenho mestrado em Direito em Harvard e o meu objetivo com essa série de vídeos é que você entenda os principais temas que são tratados no mundo da justiça e da política, para que você possa atuar como um cidadão engajado. Afinal, entender é essencial para transformar. Bora lá então! O que afinal que é uma Constituição? Quando alguém diz que a Constituição foi violada, isso não é um só detalhe técnico, um mero detalhe técnico. É como se a regra do jogo tivesse sido quebrada no meio da partida. Imagina que todo mundo vive num país e resolve de repente morar dentro de uma grande casa. Como viver em paz? Como evitar que um vizinho roube a comida do outro ou que mande demais? Para isso, a gente faz um acordo básico de convivência. Esse acordo é a nossa Constituição. Ela define quem manda no quê, quais são os limites de cada pessoa ou grupo, o que pode e o que não pode acontecer. Esse acordo é registrado por escrito. E mais, ele vale mais do que qualquer outra regra ou lei. Na linguagem do direito, a Constituição é a lei mais importante de um país. Ela é a base de toda a estrutura do Estado. Ela está acima de todas as outras leis. Se uma lei qualquer contradiz a Constituição, essa lei ela é inválida. Uma lei inconstitucional ela não vale nada. A Constituição define, por exemplo, quem que governa o país e como que isso acontece, como os poderes são divididos em executivo, legislativo e judiciário, quais são os direitos e garantias de cada cidadão, quais são os limites de cada autoridade, como funcionam as eleições, o Congresso, os tribunais. Ou seja, a Constituição é como um grande manual de instruções de um país. E preste atenção então nisto. Se o presidente, o Congresso ou o STF desobedece a esse manual, eles estão quebrando as regras mais básicas da democracia. A Constituição também organiza o poder do Estado em 3 partes para evitar abusos. Quais são essas 3 partes, hein, Deltan? Primeiro, poder executivo. Ele aplica e executa as leis. Ele é aquilo que faz, por exemplo, o presidente. O presidente é um chefe de um dos poderes executivos, do Poder Executivo da União. Então, é o que o presidente faz executar as leis, junto com toda uma estrutura de ministérios e outros órgãos em seu apoio. Segundo, poder legislativo. Ele cria as leis e fiscaliza os outros poderes. É o que faz os deputados e senadores, além, é claro, de fazerem muita coisa errada, né? Mas isso é assunto para outro vídeo. E terceiro, poder judiciário. Ele julga os conflitos com base nas leis. E aqui estão os juízes e os tribunais. Essa divisão do exercício do poder entre 3 poderes serve para garantir um equilíbrio. Um poder limita o outro. Ninguém pode tudo. E agora o mais importante. A Constituição também é um escudo do cidadão contra o abuso do poder pelo Estado Todo-Poderoso. É a Constituição que garante a liberdade de expressão, o direito de se manifestar e criticar, o direito ao processo justo, a proteção contra a censura, a inviolabilidade da opinião dos parlamentares, entre outros direitos e liberdades. Ela prevê diferentes tipos de direitos fundamentais, mas isso também é um assunto para um outro vídeo. Mas então, quando alguém diz que a Constituição foi violada, como Elon Musk afirmou, isso não é um mero discurso político, é algo grave. É como rasgar o contrato que garante os nossos direitos. Agora que você já entendeu o que é a Constituição e por que ela é tão importante, a gente pode voltar para a pergunta central. As ações de Alexandre de Moraes violam ou não violam a Constituição brasileira? Vamos ver isso agora. Tratando da liberdade de expressão, a Constituição diz lá no seu artigo 220, parágrafo 2º que é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.
A regra é claríssima. Se Alexandre de Moraes baniu, suspendeu e bloqueou perfis e contas inteiras das pessoas nas redes sociais, como é notório que ele fez, impedindo essas pessoas de usarem as redes para falar coisas legítimas no futuro, é claro que Moraes violou a Constituição. Se da mesma forma Moraes impediu pessoas de falarem, de darem entrevistas, como também é notório que está acontecendo até hoje, então é claro que a Constituição brasileira está sendo sim violada. Vamos agora para uma outra crítica que foi feita pelo Elon Musk, a de que o STF está censurando representantes do povo eleitos, ou seja, está censurando deputados e senadores. Vamos para o artigo 53 da Constituição, que prevê a chamada imunidade parlamentar. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Parece bem claro, não é? Mas agora veja aqui esses casos. Depois de Marcel Van Hatten, deputado Cabo Gilberto é indiciado. Indiciados pelo quê, Deltan? Tanto o Marcel quanto o Cabo Gilberto, eles são deputados e foram indiciados em razão de supostos crimes contra a honra que teriam sido praticados por meio de falas ditas por eles na tribuna da Câmara dos Deputados, que é o lugar mais sagrado de proteção da imunidade parlamentar. É aquele cantinho da Câmara dos Deputados que você vê na TV, em que estão lá os deputados e tem uma espécie ali de púlpito. E ali é a tribuna, é o lugar mais protegido para a fala de um parlamentar. E eles estão sendo investigados por discursos que eles fizeram lá. O indiciamento deles significa que a Polícia Federal concluiu em inquéritos conduzidos perante Alexandre de Moraes que os deputados praticaram crimes por meio dos seus discursos. Mas os parlamentares não são invioláveis por quaisquer das suas opiniões, palavras e votos? São, de acordo com a Constituição, mas isso não está sendo obedecido de forma alguma no Brasil. Então, quem tem a razão na polêmica entre Alexandre de Moraes e Elon Musk? Em relação à pergunta sobre se a nossa Constituição está sendo violada, a resposta é clara. Elon Musk está certo em dizer que Alexandre de Moraes está sim violando a Constituição. Eu poderia falar de dezenas e centenas de outros casos, mas, apesar de a gente não ter tempo aqui, eu tenho o lugar perfeito para você aprender tudo sobre isso e muito mais. E, portanto, eu quero te fazer um convite. Quer aprender mais sobre os direitos e limites da liberdade de expressão no Brasil? Eu preparei um ambiente fechado exclusivo para te ensinar o que pode e o que não pode ser dito nas redes sociais, quais são os riscos legais de criticar políticos e autoridades, como se proteger juridicamente para exercer a sua liberdade sem medo. Esse é o Mapa Político da Luta pela Liberdade, que é um curso direto ao ponto, sem censura, para você entender seus direitos e não correr riscos desnecessários. Se até parlamentares estão sendo silenciados, o que pode acontecer com um cidadão comum que resolve criticar o sistema, hein? Se você não souber o que você pode ou o que você não pode dizer, o risco é seu. Lá, nesse curso, você vai aprender sobre os crimes de injúria, calúnia, difamação, incitação ao crime, racismo, o que é discurso de ódio, wokeismo, cancelamento, se pode ou não pode criticar as urnas e a justiça eleitoral, como criticar de modo duro sem correr risco de ter que pagar uma indenização ou de ser punido, e quais medidas você pode adotar quando alguém ofende você. Clica no link da descrição, então, nos comentários para você saber mais. Um grande abraço e até o próximo.